Glória a Deus, vamos ficar de pé, queridos, por gentileza. Sua Bíblia, por favor, Evangelho de João, capítulo de número 4. Aleluias. Nós não vamos ler todo o capítulo 4, mas nesse momento aquilo que é necessário para a gente poder iniciar a mensagem dessa manhã. Essa série, o Verbo se fez carne, é baseado no livro de João, tá, queridos, né? O seu Evangelho e a sua visão. Os evangelhos são Mateus, Lucas, Marcos e João. E cada um teve uma visão. E João, ele teve uma visão muito adequada do ministério de Jesus, na Israel, mas mais especificamente em Jerusalém. E a visão dele é o que nós vamos ver aqui agora, João capítulo 4, hoje eu quero falar um pouquinho da verdadeira adoração. Falando da verdadeira adoração. Falta o tema para mim, Manu, por gentileza. Falando da verdadeira adoração. Me ajuda com a sua voz aí, vamos lá, Santa Igreja, vai. Falando da... Nós vamos usar, toda a série de O Verbo se fez carne é baseado no livro, ou no Evangelho de João, tá, queridos? Que não é o João Batista, tá? É o João, apóstolo de Jesus. João 4, 5, vamos aqui comigo, por gentileza, Vamos ler, dar uma salpicadazinha, tá? Alguns textos que são mais importantes para a gente. Diz o seguinte: assim Jesus, vamos lá, me ajuda, queridos, vamos lá, não vamos dividir vozes não, eu e você e a sua linda voz, vamos lá, vai, ó. Assim, perto, vamos lá no 6 agora, povo de Deus, vai, 6, ó, ali, cansado, Jesus sentou-se. Era por volta. Continue, vamos lá, vai. 7, ó. Nisso, Jesus lhe disse. Pula para o 9. A gente não vai ler tudo por enquanto, não. Vamos lá, vai. 9, vai. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: ela disse isso por quê? Eles tinham uma rixa, tá, queridos? Mas eu vou falar depois, tá? Verso 10 agora. Bota o 10, Manu, por gentileza, vai. Jesus, se você... Água viva. Pula para o 19 agora, Manu, por gentileza. 19 até o 24. E a sua linda voz, eu e você. Vamos lá, vai. A mulher... Agora sei. 20, vamos lá, 20, ó. Nossos pais. Tá aqui, ó. Ela tinha uma dúvida, Por conta de uma rixa entre os povos, eles não entravam em Jerusalém, mas também não queriam um dos judeus aqui no Monte Gerizim com eles em Samaria, tá? Então havia uma rixa religiosa entre em que lugar é o lugar ideal para se adorar. Vamos lá, vai, 21, solta a sua voz, vai. Jesus respondeu: mulher, vem. Esse dia já chegou, tá, gente? Dá um amém aí, vamos lá, vai. Vamos lá, continua, vai. Vocês, nós, por quê? Ainda deu uma estilingada nela, tá? Mas eu vou falar depois por quê. Vamos lá, vai, passa aí para mim, 23, vai. Mas em que os... Porque 24, solta a voz, depois nós vamos orar, vai. Deus é... Vamos orar um minuto, por gentileza. Senhor Deus, obrigado pelo teu povo, pela oportunidade de ouvir tua palavra, de aprender um pouco mais dentro daquilo que o Senhor nos ensina pelo teu Espírito Santo. Hoje nós vamos entender o que é ser adorador e o que é a verdadeira adoração. Pai, usa-nos conforme tu queres. Sabes que eu sou limitado, pó e cinza, mas peço humildemente ao Senhor Espírito Santo que use esse instrumento tão simples, tão vago, que sem a tua presença não é nada, para transmitir ao teu povo
um pouco do que verdadeiramente significa a adoração. Que nós não sejamos daqueles que estão na casa de Deus perdidos dentro de casa, sem significar ou sem entender o que é verdadeiramente ser um adorador. Nos ajuda em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga. Toque alguém, diga assim: eu e você somos adoradores em nome de Jesus. Sente-se, por gentileza. Todo ser humano tem necessidade intrínseca dentro de si de buscar a Deus. Todos nós, quando não éramos cristãos, quem é que aceitou Jesus aqui, mas veio do mundo, não nasceu em berço evangélico? Levanta a mão. Alguns nasceram em berço evangélico, né? Quem nasceu em berço evangélico aí? Vamos lá. Amém, glória a Deus, né? E os irmãos que não levantaram a mão vieram de outro planeta, né? Porque ou é uma coisa ou é outra, não é verdade, né? De repente o cara residia em Marte, resolveu vir para a Terra, aceitou Jesus e é crente marciano hoje, né? Mas vamos lá. Quando lemos o texto de João 4, fica claro, querido, que havia uma carência espiritual. Vamos lá, fale comigo, carência espiritual. Vamos lá, vai, carência o quê? E na mente daquela mulher parava uma dúvida, que paira hoje na vida de muita gente. Porque tem pessoas que dizem o seguinte: que adorar a Deus depende de onde a gente está e do lugar que a gente está. Você acha que adorar a Deus depende do lugar que a gente está? Existe lugar específico para adorar a Deus, sim ou não? Não. Aonde você está é o lugar de adorar. Uma vez um jovem da sede, o negócio fala muito isso não, né? Porque a gente lembra logo dessa ação, né? Ele estava andando em Madureira, mas a vida surpreende a gente. É interessante, né? A gente sempre acha que tem todo o tempo do mundo, né? Eu não lembro agora o nome daquele jovem, né? Que a laje caiu em cima dele lá. Lembra disso, em Madureira? Caiu em cima dele, que eu sempre de mais 2, 3, né? Hein? Cristiana, bem lembrado. E quem estava lá no momento, disse que ele estava soterrado com a parte do corpo para fora, mas a outra caiu em cima dele. Aí as pessoas foram resgatadas um por um, ele foi resgatado por último. Mas enquanto sendo resgatado, com o corpo esmagado pela laje da loja em Madureira, ele pregava Jesus, acalmava as pessoas e adorava a Deus. Será que nós somos adoradores quando tudo está perfeito? Quando financeiramente estamos com dinheiro sobrando? Se for isso, então lascou. Quem é que essa manhã, por exemplo, estou sem dinheiro? Levante a mão. Estou duro, levante a mão. Tem uns irmãozinhos aí, né? O Fábio não entra nessa, né? Porque, né? Fábio ganha 35 mil por mês. Recebeu? Recebeu. É um sonho aí por enquanto. Mas será que nós só somos adoradores quando tudo está benéfico para a gente? E numa circunstância como essa, hein? Será que seríamos adoradores? Com metade do nosso corpo esmagado por uma laje? Detalhe, né? Como ele foi o último a ser resgatado, ele faleceu, ele não suportou. Talvez você diga assim: meu Deus, que absurdo! Não, querido, é a vontade de Deus. Só Deus, é o único, inclusive, né? Nenhuma outra dessas chamadas religiões tem escrito o que está na Bíblia, que Deus tem prazer na morte. Uma vez uma pessoa me perguntou isso: pastor, que versículo doido é esse? Não, querido, é a palavra de Deus. Calma. Deus tem prazer na morte dos santos, porque quando você morre e está separado, você não tem mais a chance de pecar e ir para o inferno. Você é salvo. Quem é salvo aqui, levanta a mão e diga amém, querido. Então aqui alguém diga assim: eu e você somos salvos em nome de Jesus, amém? Jesus está revelando para nós, através do capítulo 4 de João, a relevância e a importância autêntica de adorar a Deus. E isso surge no meio de uma pergunta dessa mulher. Jesus, ele não havia nem necessidade de passar em Samaria diretamente, conquanto passando em Samaria, seria um trajeto muito mais rápido para ele chegar na outra cidade que ele queria. Mas os judeus, sabe o que eles faziam? Eles evitavam, porque eles tinham tanta rixa com os samaritanos, que eles preferiam andar do que passar na cidade deles. O nosso foco dessa manhã vai ser o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Ela tinha uma dúvida. Fale comigo assim: ela tinha o quê? Onde se deveria adorar?
comentário fora do texto. Eu e você, olhe para mim. Uns 2 dias atrás, eu estava vendo uma reportagem falando sobre a maneira, né, como os cristãos eram perseguidos na Idade Média e qual era a maneira que esses cristãos eram subjugados, eram castigados, eram afrontados, eram, né, martirizados para negar Jesus, Márcio. Aí esse que eu vi, eu não tinha visto ainda. A gente chama de instrumento de tortura. Acho que nenhum de nós aqui, queridos, né, nunca passou por isso e não vai passar. Diga amém, querido. Ora para Jesus voltar antes, né, porque o futuro diz que isso pode acontecer com a igreja perseguida. E não há nenhum historiador e nenhum teólogo que possa profetizar e dizer categoricamente que a igreja não vai passar pela grande tribulação, tá? Há versículos, inclusive, né, que dizem que acontecerá. Outros que provavelmente, ou talvez, ele nos livrará. Mas eu não vou entrar nessa polêmica, querido. Fica comigo. Havia uma caixa, tipo um caixão, né? Imagina um caixão de madeira, que cabia uma pessoa, mas os pregos eram fincados para dentro. Tá ouvindo aí, Márcio, como é que é? Mas pensa numa centena, né? Que é colocado em cima, que é colocado do lado, que é colocado... Não tinha embaixo, não. Mas tinha nas laterais, tinha nas costas e tinha na cabeça. Está dando para focar isso aí? Dá um amém, vamos lá. O que tem a ver o caixão de pregos e a adoração? Calma, agora. Aí a porta que fechava, né, esse caixão de madeira, revestido de prego para dentro, também tinha na porta. Então ele botava o cara no meio, o cara entrava assim. O cara que é gordinho, naquela época, sofria, tadinho, né? O negócio é esquisito para ele, porque imagina, ele já entrava no talo, prego por todos o quê? Aí o cara fechava a porta e deixava ele lá. Com o tempo, ele em pé, de repente não dá um movimento para cá, tum, aí o que acontece? Espetou, tum, para cá o quê? Se ele bota no ponta do pé. E se ele cansasse? O que acontecia com ele? Então, Marcelo, qual de nós adoraria numa circunstância em que nós estaríamos sendo torturados nesse nível? Pastor, não entendi, né? A adoração, João, o caixão de pregos e eu. Vamos ligar tudo? Aprende a dar valor à casa de Deus. Aprende a dar valor de estar na casa de Deus para adorar o Senhor. Porque hoje você pode adorar com liberdade. Quem veio com liberdade para adorar, dá um glória a Deus aí. Vamos lá, querido. Nossos irmãos no passado, querido, deram a vida deles para adorar. E muitas das vezes nós não damos nada para adorar. A gente chega e fica de cara amarrada, porque tem uma conta para pagar na segunda-feira. Querido, tua conta é importante, mas adorar a Deus é muito mais, em nome de Jesus, porque Ele que vai suprir tua necessidade. Eu posso ouvir um amém aí, querido? Não pense que tua vida é uma tortura. Você não sabe o que é essa palavra na sua vida. Você é abençoado. Quem é abençoado, diga aleluia. Vamos lá, vai, ó. Você pode pegar na mão do seu irmão e diga assim: nós somos abençoados, rapaz. Para de ficar dizendo que a vida é uma tortura. Você não sabe o que é isso, adorador. Você não tem ideia. Você nunca passou por uma sessão de tortura, não sabe o que é isso. Imagina a Idade Média, querido. Que coisa, hein? Se você quiser, depois eu te mando a reportagem, tá, querido? Agora não tenho como botar nada aqui na tela. Primeiro, queridos, vamos lá. Vamos voltar aqui, por gentileza. Me ajuda com a sua linda voz aqui. Primeiro ponto, o encontro de Jesus e a mulher samaritana. Vamos lá, vai. O encontro de... Pode ler tudo, gente. Vamos lá de novo, vai. O encontro... Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? É sobre a necessidade de Jesus passar em Samaria. Ele poderia dar a volta. Mas naquele tempo não tinha táxi, não tinha Uber, não tinha metrô, não tinha nada, entendeu? Era só a pé ou de jegue, né? E quem tinha cavalo era rico. Nós estamos falando de uma situação de 2000 anos, não de agora. João 4,4 diz o seguinte: Jesus, ele vai, né? Ele tá numa cidade e está indo para outra. Deixa eu ver aqui onde ele estava, né? Ele sai da Judéia e vai para Galiléia. E aí o que acontece? Ele teria que passar como caminho mais rápido por Samaria.
Muitos judeus evitavam de fazer esse trajeto, por conta do ranço que eles tinham com os samaritanos. Quando Judá foi levada cativa, né, que era a capital, né, de Israel naquele tempo, né, Jerusalém era só uma cidade, ainda não havia sido, né, que havia reino do norte e sul. Eu não posso ficar preso só aqui, tá, queridos? Aí você precisa estudar. Por isso que a escola bíblica dominical com a irmã André está ali. Estude. Reino do norte, reino do sul, havia uma divisão. É aí que acontece, né? Judá é levado cativo para a Babilônia. O povo fica lá, eles não se misturam com ninguém. Mantém a raça dos judeus puros. Os samaritanos que ficaram, né, que é do povo de Israel, né, de norte e sul, alguns não foram, ou a grande maioria não foi. Só que eles, por terem sido colonizados por outros povos, eles misturaram a raça e fizeram aquilo que a gente chama de miscigenação da raça. Então já não eram mais judeus puros. Então os judeus os acusavam de traidores. Essa rixa evitava, em muitas situações, que eles tivessem inclusive contato com os samaritanos. Sabe aquele nojinho, né, que a gente tem às vezes de uma situação, de uma pessoa, porque ela fez alguma coisa que a gente não gostou, a gente tem uma rixa pessoal contra ela. Hoje em Cristo Jesus isso não pode prevalecer mais em você. Vocês precisam vencer os seus sentimentos pessoais, porque Jesus Cristo reina na vida de vocês. Não é compatível com o testemunho de um cristão ter contra algum tipo de pessoa. De repente, querido, você pode dar a paz do Senhor, ter carinho por aquela pessoa, você não precisa de repente ter convívio com ela, mas tem que aprender a amá-la, querida, porque você não pode dizer que tem Cristo e tem diferença com uma pessoa. Ah, mas a pessoa é macumbeira, não interessa, querido, é uma pessoa que tem que ser amada. Quando Jesus fala assim, né, amarás o teu próximo, ele está dizendo o seguinte: esse cara que serve nessa religião não serve, esse cara que faz isso aqui não serve, não. E ele vai vencer isso como? João 4,4. Bota para mim, Manu, por gentileza, está aqui? Solta a sua linda voz comigo, eu preciso de vocês, ó. E era-lhe... Mas ele passa por lá com uma missão. Qual era a missão? A missão urgente dele. Ele precisava encontrar aquela mulher. Ele vai quebrar todos os paradigmas. Primeiro, porque homem não conversava com mulher diretamente. Ainda mais no caso dela, que é a samaritana. É por isso que ela fica espantada com ele. Verso número 5. Vamos lá, vai. Solta a sua voz no 5 comigo. Vai. Assim... chamada Sicar, perto... tinha dado para o seu filho, não é verdade? Pode prosseguir aí, vamos lá, verso número 6, me ajuda, vai, 6, ó. Ali, cansado da viagem, e eu já preguei sobre a mulher samaritana especificamente, e essa mulher, ela tinha um trauma. Pela vida que ela levava, e pelo número de maridos que ela teve, né, que na verdade foram casos, ela nunca foi diretamente casada, né? E alguns, talvez nesse daqui, inclusive, nesse relacionamento que era o 5º, quando Jesus revela para ela que esse marido nem é teu, então significa que ela era adúltera, que ela vivia com o cara, mas o cara era o quê? Vamos lá, gente, ele era o quê? Ele não é o foco da nossa pregação, mas ela vai ao meio-dia, no sol a pino. Não estou falando desse solzinho aqui de Cabo Frio, não, querido. Estou falando do sol da Palestina. Eu gostaria muito de Israel, querido. Quem gostaria de visitar Israel aqui? Mas disse que o sol lá é tremendo, né? A comida é bem picante. Tem que tomar cuidado, né? Ah, vou comer de tudo, né? Primeiro dia te dá uma dor de barriga. A viagem já vai para o espaço sideral, né? 2 dias reinando no vaso. Perdão, né, querido? No trono, né? Tem que falar de forma, né, sábia, né? Isso. Então você tem que se preparar, porque tu vai aguentar sol, né? Quem anda, por exemplo, o deserto, que é muito colado ali, muito perto, é mais ou menos assim, 50 graus durante o dia e abaixo de 0 à noite. Ou vocês acham que aquele cara anda todo encapotado por causa de quê? É cultura, não é só isso não, é para se proteger. Só que o organismo dele já está adaptado, o teu não, então tu chega no sapatinho, tranquilo. Quando ele encontra essa mulher, olha o verso número 7, vamos lá, vai. Verso número 7. Nisso veio uma mulher samaritana, o quê? Jesus lhe disse o quê? Vamos lá. Ele sabia que ia encontrar aquela mulher lá? Sim. Então ele puxou um diálogo com ela de propósito? De propósito, sim ou não? Sim.
Jesus sabia que aquele marido que ela tinha na vida dela era o quinto e nem era marido dela? Ele fala. Então será que Jesus está querendo dar uma oportunidade para ela mudar de vida? Sim ou não? Sim. Eu glorifico a Deus porque um dia Jesus me encontrou e encontrou você. Aquele diálogo era para mudar a vida dela. Jesus mudou a sua vida? Toque alguém, diga assim, ó, vai mudar muito mais em nome de Jesus. Aí rola todo aquele papo que você já sabe, tá, mas tu pede água para mim e tal. Aí chega no 19, vamos lá, vai. 19, bota para mim aqui no 19. Depois a gente volta, tá? A gente tem que correr de acordo com o que é necessário. A mulher então lhe disse, vamos lá, me ajuda, vai. Agora, porque ele revela algo para ela que poucas pessoas sabiam, que ela mantinha em segredo. Não à toa que ela ia no sol de meio-dia pegar água, porque ela não queria que ninguém a reconhecesse ou que ela fosse afrontada. Muitas vezes, por conta das escolhas que nós fazemos, essas coisas nos afastam de Deus e da verdadeira adoração. Hoje, em nome de Jesus, queria profetizar com essa série de mensagens na sua vida uma coisa, adorador: nada vai afastar você da adoração do Senhor. Quem é adorador aqui, levanta a mão, dá um amém aí, vamos lá, vai, ó. Diga assim: nada vai me afastar do meu Deus, nem da sua adoração. Algumas lições. A primeira, querido, todo ser humano tem uma necessidade de adorar. O encontro de Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Eu botei aqui, né? Jesus, ele vai encontrar aquela mulher junto, né? Ele senta na beira lá do poço de Jacó, na hora sexta, espera ela chegar. Ele queria desenvolver algo na vida daquela mulher. Bota para mim no João 4,7 para mim, Manu, por gentileza, vai, 4,7. Olha só isso aqui, gente, vamos lá, vai. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse o quê? Dê-me. Ele puxa uma conversa com ela. Em resposta ao pedido dele, né? Pula para o verso 13. Verso 13. Vamos lá, 13. Jesus respondeu, porque ela está naquela situação, né? Como é que tu vai tirar água? Aí ele fala que tem uma água melhor do que aquela do poço de Jacó. Quem beber dessa água voltará o quê? 14, me ajuda, 14. Vamos lá, vai, ó. Mas aquele que... Ou seja, ele está dizendo o seguinte: mulher, a tua necessidade só eu posso sanar. Essa água que tu vai levar, tu tem que buscar de novo, porque ela não vai matar a tua sede, é momentâneo. Mas a água que eu tenho para te dar é o quê? A água simbolizando o Espírito Santo. Eu vou mudar a tua vida, mulher. Você vai ser... A Bíblia não diz o que aconteceu com a mulher samaritana depois daquele dia. Não há nenhum relato. Mas aquela mulher teve a sua vida transformada por Jesus. Jesus não só quer que você seja um adorador, mas quer que você seja um instrumento para transmitir essa água para outros, para que outros se tornem adoradores. Eu posso ouvir um amém aí, queridos? Então você é um instrumento que Deus usa nessa terra, para que outros adoradores possam ser ganhos em nome de Jesus. Amém, queridos? É partilhar a água. Não é só partilhar o copo d'água, mas a água que é a presença de Deus. Aí a gente chega no lugar da adoração. Ela tinha uma dúvida. Então, no segmento aqui, na conversa de Jesus, a mulher samaritana vai questionar ele sobre onde se devia adorar. Porque, infelizmente, ela ainda não era uma pessoa transformada. Aí já entra logo de cara a rixa entre um e outro, judeus e samaritanos. Onde se deve adorar? Onde é o lugar da adoração? Ela estava preocupada com isso. Os samaritanos adoravam num monte chamado Monte Gerizim. Eles evitavam de ir a Jerusalém. Primeiro porque eram julgados. Quando descobriam a origem deles, eles eram achincalhados. Então eles evitavam de ir lá. Imagine quando alguém que sai de uma determinada igreja, vamos usar o exemplo da nossa, eu encontro com essa pessoa na rua, e porque ela não está mais aqui, está em outra igreja, eu a trate mal. Isso não é cristianismo. Eu não amo meu irmão porque ele é da nova vida. Eu amo meu irmão porque ele pertence ao reino de Deus.
mas eu já encontrei pessoa que agiu assim, pastor. É uma pessoa pequena, nunca foi crente de verdade. A gente vê enquanto uma pessoa é convertida pelo testemunho de vida que ela dá. Você e eu somos convertidos a Jesus Cristo. Eu não sou frequentador de igreja, sou salvo. Quem é salvo, lavado e redimido, dá uma glória a Deus aí. Vamos lá, querido. Por favor. Encontrei esse dia no cinema, quando fui, uma pessoa que foi daqui. Às vezes as pessoas esperam que você tenha uma atitude negativa. Às vezes a gente acaba se entristecendo e sofrendo feridas assim bem agudas, né? Não foi o caso dessa pessoa. Enquanto eu fiquei muito triste com a saída dessa pessoa. As pessoas pensam que pastor não tem sentimento. A gente pode passar por cima dele o carro que tudo certo. Ele é pastor, ele tem a obrigação de reagir bem. A gente sente, querido. Mas quando eu encontrei essa pessoa, Carlos, eu fui lá e abracei ela. Estava ele e a família. E depois eu fiquei sabendo, né? Porque as coisas sempre chegam, né? Que a alegria deles foi tão grande de me encontrar e eu ter abraçado eles, que ele chorou quando eu saí de perto dele. A casa de Deus vai estar sempre aberta para eles aqui. Vocês nunca souberam quem é e nunca vai saber. Sempre serão muito bem recebidos aqui. Porque não compete a nós julgarmos e segregarmos ninguém. Lembra de Jesus indo atrás de Pedro? Pedro, tu me amas? Ele poderia ter condenado ele ao inferno, porque ele o traiu, né? Imagina, Lucas, alguém olhar nos teus olhos e dizer que não te conhece e deixar você ser preso, chicoteado, castigado, achincalhado, arrastado pela rua e dizer que não te conhecia. Mas ele foi lá, ele resgatou ele o perdoou. Essa mensagem é para você essa manhã, que diz que é adorador, mas que não perdoa, que diz que é adorador, mas não suporta viver ao lado daquela pessoa, que diz que é adorador, mas não suporta cantar com ele no coral e no ministério. Eu não consigo entender que adorador você é, mas graças a Deus que você não é assim. Diga graças a Deus. Vamos lá, vai, ó. Graças a Deus. Lugar da adoração. Olha, vamos lá, João 4:23. Ela tinha essa dúvida. João 4:23. A gente está intercalando o texto. Depois você lê tudo em casa. João 4, lê tudo. Aqui eu não posso ficar lendo tudo. Mas vou ler aquilo que é necessário para aquele momento que a gente está conversando. Aí ele vai dizer o seguinte para ela: mulher, tire essa dúvida do teu coração. O mais importante agora não é adorar em Jerusalém. Ele veio para quebrar isso. Como a adoração era centrada em Jerusalém, como todo o povo tinha que ir para lá fazer sacrifício, ainda era lei, né? O animal pelo pecado, é o sangue derramado. Eles transformaram o centro de adoração de Jerusalém em casa de comércio. Não é à toa que Jesus, quando entra, né, ele pega um porrete, né, e sai quebrando tudo, e diz aquela célebre frase, né: não transformem a casa do meu pai. Vamos lá. Isso está acontecendo hoje? Sim ou não, gente? Eu acho que está até pior. Hoje tem espaço VIP, como se tivesse o crente rico e o pobre. Aí, pessoas que não leem Bíblia, desavisadamente estão indo lá e pagando 600, 700, 800 reais por espaço VIP, pastor. Hein? É mais ou menos assim: botar um vidro aqui com ar-condicionado para essa turma aqui. Aí vamos lá, né? Aí pega aí, né? Pega aí, né, Ivani, né? Um salgadinho para o Ivani, um coquetelzinho para o Ivani. Aí o cara vem vamos abanar aqui o Ivani, né? O senhor está com algum calor, né? Aí vamos no Ivani, né? Né? Ele não pode suar no culto. Toma vergonha, rapaz! Não é você não, tá, Ivani? Ivani não tem culpa de nada, tá? Ele é o cliente que está sendo atendido, comprou um produto, tá? Tu não vai fazer isso não, né, Ivani? Em nome de Jesus, né? Não deixa não, tá? Não deixa não, não deixa não. As pessoas hoje estão pagando para ter luxo.
As pessoas estão pagando para adorar a Deus do jeito que eles gostam. É duro você saber que um adorador vem para o culto porque ele quer botar o seu carrão num lugar onde fique seguro e brilhante para ele poder ver. Ele vem por causa da vaga do estacionamento. Não, querido, é bom guardar o nosso carro em um lugar que a gente sabe que não vai sofrer dano. Mas eu estou aqui para adorar a Deus. Quem veio para adorar a Deus essa manhã, dá um amém aí, vamos lá, vai. Tem adoradores aí pertinho de você? Olha que adorador lindo. Fala assim, eu e você somos adoradores, hein, irmão? Ó. A segunda lição aqui é o seguinte, tá? O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz a necessidade humana, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano. Porque a adoração é espírito em verdade em qualquer lugar. A Emília está aqui, ó. Nós já fizemos culto lá dentro da peixaria, não foi, Emília? E foi uma bênção em nome de Jesus. E vai voltar a acontecer. Eu não vou voltar com todas as casas de sacerdócio, mas nós vamos botar em alguns lugares específicos assim, ponto de pregação. Olhe para mim, queridos. Você, aonde está, é um instrumento que Deus quer usar para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Onde tem um adorador, tem adoração em nome de Jesus. Amém, queridos? O que não pode é você estar no lugar onde você sabe que é instrumento de Deus, ver o que está acontecendo de errado e não permitir que a tua adoração exalte o nome de Jesus. Uma vez em Barra de São João, ali onde fica a Boticária, ali tem uma papelaria ali perto ali. Eu fui ali comprar alguma coisa e entrou uma jovem e ela estava se gabando que tinha roubado o dinheiro da mãe dela para ir lá comprar não sei o que, e estava ela e a amiga rindo do meu lado. Eu falei, Jesus, me ajuda, eu não devia ter ouvido isso, querido. E o cara da papelaria, né, que não tem Jesus, não tem nada, ainda diz assim, nossa, né, que habilidade que tu tem, né, ladra, né, sem vergonha. Ah, querido, né? Eu falo, você tem duas opções. Ou tu fica o quê? Quieto, né? Ou tu vai fazer o quê? Eu nem me lembro muito bem o que eu falei, mas eu falei assim, gente, vocês acham isso bonito? Ela olhou para minha cara, mais ou menos, quase falou para mim assim, o que tu tem o quê? Com isso? Pronto, meu irmão. Eu já podia entrar dando logo uma voadora logo, né? Porque é o estilo, né? Mas eu tentei ali ser polido, né? Eu também não estendi muita conversa. Agora não dá para tu ouvir um treco desse, é que nem você está indo na van e o cara está falando mal da igreja, falando mal do crente, do cristão e tal, exaltando o Exu lá, o capeta lá, não sei o quê, e você ficar ali, né? A vida é assim mesmo, né? Por que tu não tem vergonha na cara? Não pode, querido, você, adorador, ver o cara elogiar o Exu e você ficar quieto, o adorador do Senhor. Quem é adorador aqui, dá uma glória a Deus. Vamos lá, vai, ó. É impossível isso, querido. Porque geralmente adorador que não gosta de aborrecimento não serve para ser crente. É simples, querido. Hoje os crentes são perseguidos e afrontados de tudo que é jeito. Nossos filhos são perseguidos dentro da escola. E a gente acha que não é normal. Quando a faca chegar aqui, é que você vai deixar para reagir? Eu não estou dizendo que vocês têm que ser rebeldes por aí, não, bater nos outros não, gente, mas defender o evangelho. Adorador não se cala. Quantas vezes a gente canta aqui, que não importa a circunstância, que não importa o momento, eu vou adorar. Tem um monte de música aí que eu nem lembro nenhuma agora. Vamos para o segundo ponto, que eu já fiquei nervoso. Vamos lá, bota o 2 aí. Segundo, vamos lá, eu e você, povo de Deus lindo, me ajuda, vai. O ensino de Jesus a respeito. Nós aprendemos uma coisa aqui, onde você está, Deus precisa ser adorado. Amém, queridos? Vocês lembram daquele testemunho? Eu ouvi, né? Eu fiquei assim, gente, que coisa maravilhosa. Uma criança de 8 anos na porta da igreja evangelizou uma mulher desse tamanho. Ela era desviada na época, hoje é da pastora. Ela é grandona assim, é altona, uma escura altona e é careca, né? Quem já viu isso aqui falando, gente, né? A criança de 8 anos convidava ela para vir para a igreja toda vez que ela passava. Aí o que ela fez, Diácono, né? O dia que teu pai e tua mãe autorizar você ir comigo lá no centro, lá onde eu sirvo, lá nem vou falar o nome, né? Para não dar problema, né? Os negocinhos.
Eu vou na tua igreja. Aí ela falou, eu vou. Criança de 8 anos, né? O que ela falou? Aí ela foi falar para os pais, né? Aí os pais, meu Deus, essa criança, misericórdia. Vai falar com o pastor. O pastor, autoriza, pode deixar ela aí. Aí ela passou e levou. Entrou lá no centro, lá, meu querido. Ih, meu irmão. Os capetas não conseguiam nem descer. Ficou estranho, meu irmão. A espaçonave nem conseguiu pousar em cima lá, entendeu? Eu falei, ó, tira daí, porque o negócio está ruim. Ninguém pode descer com essa criança aí. Essa criança é de Deus. Onde tem Deus, querido, tem adoração. Onde tem adoração, o demônio não baixa não, meu irmão. Posso ouvir um amém aí, querido? Quando ela viu aquilo, eu falei, gente, então hoje não tem sessão por causa da criança? Mas vocês me disseram que o Deus que a gente serve é mais forte que o deles. Ela vai para a igreja e aceita Jesus como Salvador. Você pode dar uma glória a Deus aí, querido? Deus vai usar você para ganhar almas, porque você é adorador. Mas a gente fica com aquele medo, né? Vamos falar um pouquinho da adoração. Jesus, quando fala da água, ele está falando da água viva, que é o símbolo do Espírito. Bota para mim, João 4,14, por gentileza, né? Vamos lá, querido. Ele está falando que a vida dela seria transformada, porque não seria por ela, mas por algo que ela receberia e que transformaria ela, que é o poder do Espírito de Deus na vida da gente. Nós não somos nada sem o Espírito Santo, querido. Posso ouvir um amém, queridos? Vamos lá, ó, João 4,14, vai, mais aquele, vamos lá, me ajuda, vai, mais aquele, nunca, pelo contrário, ó, a água, ele está dizendo, querido, que agora, o poder de Deus vai habitar na vida dela. Hoje o poder de Deus habita em vocês. Vocês são luz por onde passam. Não é à toa que vocês incomodam as pessoas, porque quem está em treva não pode ficar perto de quem está na luz. Eu posso ouvir um amém aí, querido? Vamos lá, vai. Então ele está dizendo o seguinte para ela, não tem esse negócio específico não, isso vai acabar. Ele ainda não tinha cometido, né? Ainda não havia passado, ainda não havia estado, né, na condição que ele precisaria se colocar, que era a cruz, crucificação, morte de cruz, mas ressurreição, saindo da morte para a vida. Ele não estava nessa condição ainda, por isso que ele falou, vem a hora. Ele falou que nessa condição, em todos os lugares onde ele estivesse, ele estaria. Quando você entra no condomínio, Jesus entra com você, o Espírito Santo vai com você, teu carro brilha. Posso ouvir um amém aí, gente? Teve gente que já sofreu o livramento de morte e sequer percebeu. Provavelmente a pessoa já vinha botar arma na tua cabeça, mas quando chegou, opa, que isso? É luz. Esse dia eu estava vendo a reportagem, o cara parou para assaltar o irmão, o homem era o pastor, era um senhor, e o outro era missionário. Aí o ladrão pergunta para ele, o senhor é pastor? Sou. Já tinha pego o relógio, tinha pego tudo. O senhor é o quê? Vamos lá, o senhor é o quê? Meu Deus, toma de volta. Quase dobrou o joelho ali, né? Aceitou Jesus de novo, né? Provavelmente é alguém que está desviado da casa do... Porque bandido que não tem temor de Deus, querido, duvido, levava tudo. Alguém viu isso aqui, gente? Aparece. Eu vejo tudo, eu estou sempre acompanhando as notícias. Está ligado, querido? Estou de olho nesse Donald Trump aí, né? Eu espero que ele seja bênção para a gente. Agora, se ele conseguir efetuar o tratado de paz entre os povos árabes e Israel, sai de baixo, hein? O negócio está esquisito, hein? Jesus está o quê? Voltando, hein? Dá glória a Deus, né? Amém, então, glória a Deus, isso aí. É o que tu espera a vida toda? Amém, Jesus é bom. Pastor, eu gosto dele, sabia? Ele é gente boa, né? Ele é bênção pura. Amém, né? Está se preparando, né, pastor, né? Está esperando, né? Amém. Todo mundo está esperando isso, né? Quem está esperando Jesus voltar aqui? Vamos lá, vai, ó. Amém, né? Tu vai na frente, né? Ele falou. E tu vai agarrar na calça dele, por acaso? Vai. Amém. Depois a gente conversa sobre esse negócio de ida, tá bom, querido? Agora não é o momento não, tá? Jesus vai ensinar o seguinte, tá? Que o verdadeiro adorador, fale comigo, o verdadeiro
Não tem limite de espaço, tempo e local. Onde você está, você é um adorador. Chega a mão sobre alguém e diga assim: onde você está, você é um adorador. Onde você está? Porque ela questiona ele, né? Olha só, João 4:20, por gentileza. João 4:20, 20. Nossos pais, me ajuda, vamos lá, vai. Nossos pais o quê? Mas vocês o quê? Dizem? Ele vai dizer o seguinte, verso 21, ele vai responder a ela. Vamos lá, vai, ó. Jesus, mulher, acredite no que digo, vem. Ele falou para ela o seguinte: mulher, para com essa mania de achar que tem que adorar aqui e lá somente. Agora, onde você está, você é adorador. Essas barreiras caíram e nem haviam ainda sido consumadas, tá? Você tem que entender o tempo do diálogo. Ele ainda não tinha passado pelo sacrifício, porque ele diz o seguinte: importa que eu vá para que vocês sejam presenteados. Recebam o presente que é o Espírito, mas para ele vir, eu tenho que ir. Houve um tempo que o Pai falou, houve um tempo que Jesus falou, hoje é o tempo do Espírito Santo falar. Ele está falando para você essa manhã: deixa eu usar a tua vida. Onde você está, você é um adorador. Adoradores podem dar um glória a Deus aí, adoradores, vamos lá, vai, ó. Terceiro e último, bota para mim, por gentileza aí. Falando da adoração bíblica. Bota para mim. Você pode me abençoar com a sua voz, povo de Deus? Vamos lá, vai. Falando alguns conceitos. O primeiro, né? O conceito bíblico de adoração. Quando a Bíblia foi escrita, ela usou algumas, a gente chama de figura de linguagem. Porque o Novo Testamento, ele está em grego. Mas existe o Velho Testamento, que foi escrito, né, primeiramente pelo aramaico, depois pelo hebraico. Então nós temos aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, na língua hebraica, existe uma expressão chamada, né, eu não falo hebraico, tá, queridos? Vou tentar aqui, né, ajudar no que for possível. Ishtahavá, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito, características de adoração. Deu para entender? Dá um amém. Vamos lá, vai. Mas existe uma outra palavra, que ela já é na linguagem grega. Primeira palavra, latreia, e a segunda, prosconeu. Eu sei que é difícil, tá, gente? Eu também não falo grego, estou tentando chegar perto. Essas palavrinhas aqui, latreia significa o seguinte: submissão de quem serve. Prosconeu significa adorar ou ato de adoração. Fale comigo assim: ato de... A Bíblia tem, assim, alguns momentos em que a gente vai entender o ato de adoração e o adorar. Um exemplo aí, pastor, que você possa me dar para me poder ter uma referência melhor, porque em cada uma dessas situações, em suma, vou ler, preste atenção. Em suma, adorar, né, onde está essas escritas, adorar significa essencialmente reconhecer o Senhor, render-se a Ele, exaltá-lo por tudo o que Ele é e faz por nós. Hoje pela manhã, nós já começamos adorando. Por que começamos adorando? Reconhecendo por tudo que Ele fez por nós. Hoje, nessa manhã, você acordou, está vivo. E por que você está vivo? Porque Deus, na sua misericórdia, te concedeu mais um dia de vida. E para que Ele te deu vida, Andréia? Para que você o adorasse mais uma vez. Você está aqui hoje, adorador? Deus te trouxe para adorar. Olha como é que a nossa escolha passa, né? Por estar na casa de Deus para adorar, ou ficar em casa porque a gente está cansado e não está a fim de vir. Por isso, querido, me perdoe, tá? É um comentário muito respeitoso, por gentileza. Eu não consigo entender uma pessoa que escolhe culto para estar na casa de Deus. É difícil isso para mim. Porque eu sou de um tempo, queridos, que toda oportunidade que se tem para estar na casa de Deus, eu estou. Mas a vida é assim, né? Aos que podem e não querem, e aos que querem, não podem. Porque o Deus que salvou a minha alma,
Me perdoe, queridos, tá? É um pensamento ridículo, mas como é que uma pessoa pode achar que eu adoro de manhã, mas não adoro de noite? Aí por que ele não vem adorar à noite? Porque ele vai ficar em casa para ver um jogo. Olha, queridos, né? Eu tenho meu time, entendeu, queridos? Mas nenhum time de futebol merece ser adorado mais do que Jesus. Não, eu vou vir de manhã, mas à noite eu vou lavar o carro. Dane-se o carro. Me perdoe a expressão, tá, queridos? Por favor. Acho que até que foi rude. Me perdoe. Mas carro? Desde quando o carro é importante? Meu carro pode vir com lama até no teto, querido. Rally Dakar, não interessa. Eu vim para cá, paro aqui e vou adorar a Deus. Porque eu sou adorador. Mas aqui que tem uma... Aqui é o divisor de águas. Alguns pensam como essa mulher. Se ela tinha na mente, a gente deve adorar aqui ou deve adorar ali? Vamos melhorar esse raciocínio? Eu tenho o dia para adorar, mas esse dia não é para mim adorar. Hoje não dá. Hoje eu estou cansado. Jesus sabe se está cansado. Mas eu acho que está chegando, né? Você lembra quando ele fala, né? E vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão como? Vamos lá? É interessante, né? Existe, né? Eu estava vendo aqui, né? Adoração como um ato de rendição a Deus. Você lembra da palavra prosconeu, que significa adorar? Ela também pode ser interpretada como beijar. E por favor, tá? Não pense que é aquele beijo de boca e tal. Calma. Deixa eu aguçar e melhorar o seu raciocínio. Lucas capítulo 7, verso 36. Você vai ver isso aqui na íntegra agora. Existe uma mulher que foi adorar Jesus, mas o beijar aqui significa o que? A reverência a alguém que eu reconheço publicamente que é maior do que eu e é digno de ser adorado. Mas nesse nível que está aqui, é como alguém que se dobra com o rosto em terra e está ali o pé da pessoa, ele agarra o pé daquela pessoa e beija o pé dele, dizendo o seguinte: tu é maior do que eu. Bota para mim, por gentileza aí, Lucas, aqui tem o texto que fala, 36, 7:36, Lucas 7:36. Bota para mim, Manu, por gentileza. Estou chegando já ao finalzinho, tá, gente? Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Passa para mim, Manu, por gentileza. E eis que uma mulher da cidade, né, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito o quê? Cheio o quê? Que era caríssimo, tá, queridos? Só Deus sabe quanto ela ralou para chegar aqui, tá? Nós estamos falando de 2000 anos, hein? Esquece agora. 38. Sua linda voz, me abençoa aqui. Olha uma maneira de adorar, como a palavra prosconeu, né? Que é dobrar-se, beijar, reverenciar aquela pessoa. E estando por detrás, aos pés de quem? Chorando. Ela o quê? E os ungia. Que ato de adoração espetacular. Quantos de nós faríamos isso? E olha, o texto diz que o fariseu ficou tiririca. Como pode essa mulher invadir a minha casa sendo pecadora? Um cara desse é adorador aonde? Nunca. Adoração, querido, né? É um ato de serviço a Deus. Eu sempre implico muito com o pessoal que toca, porque eu quero que eles toquem, mas sejam adoradores. Não sejam meros instrumentistas que tocam o instrumento. Que você seja, onde você está nessa manhã, um adorador. Para que o Espírito do Senhor Deus encontre um adorador e que o Pai seja adorado. O intuito de estarmos aqui essa manhã é o quê? Adorar o quê? A Deus. Mas uma pessoa que não é adoradora, ele pode dizer o seguinte: puxa vida, hein? O louvor hoje foi horrível. É um ledo engano da sua parte. A adoração nunca foi para você. A adoração sempre foi para quem? A Deus. Mas a gente acha que é para nós. E agora? Nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero que você entenda qual é o verdadeiro sentido de adorar. Onde você está, você é um adorador. Diga assim: onde eu estou, eu sou um adorador. Vamos lá, vai. Onde? Eu vou terminar aqui no Salmo 42, verso 2, por gentileza.
Salmo 42, 2. Amém? Vocês me ajudam por gentileza, querido? Isso aqui é a alma de um adorador, tá? Anote esse texto aí se você puder, por gentileza, vamos lá? Salmo 42, 2 diz o seguinte, vai: a minha alma do Deus, quando irei. O adorador tem sede na casa de Deus. Agora, quando eu não tenho sede de estar na casa de Deus, eu preciso refletir. Será que verdadeiramente eu sou um adorador? Essa é uma resposta que só você pode dar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, pessoal.